Feira ao estudo do Gilberto Freire, especialmente ao Casa Grande Senzala, considerando que o Gilberto Freire tem perto de 100 obras, ficaria difícil até a gente prometer estudar o autor. É uma missão quase impossível. Mas nós vamos apresentar de maneira geral o quadro dos interesses dele, um pouco, digamos assim, a relação que ele estabelece com o mundo do conhecimento a essa época, especialmente na segunda década do século XX e na terceira década, as relações que ele estabelece com os outros historiadores e pensadores do Brasil e aquilo que aparece como distintivo do pensamento da obra do Gilberto Freire a partir do Casa Grande Senzala. Mas antes de entrar propriamente na vida, na obra, nas interlocuções, nas teses, eu vou apresentar para vocês de maneira assim, bastante rápida algumas das obras principais do Gilberto Freire. Começando com o próprio Casa Grande Senzala, primeira edição em 1933. Essa edição minha é a 51ª, que é da Global, e ela é, deixa eu ver aqui qual o ano, acho que ela é bem de 2013, mas agora as editoras geralmente não fazem uma edição diferente, elas passam um tempo só fazendo as chamadas reimpressões. A mesma edição ela vai sendo reimpressa de acordo com o mercado. Então esse livro é o livro que coloca o Gilberto Freire naquela condição de intérprete do Brasil, ao lado do Caio Prado Júnior e do Sérgio Buarque de Holanda. Esse é o livro sobre o qual nós vamos conversar, especialmente na próxima aula. O Gilberto Freire, ele tinha a pretensão, e fez isso, quase fez, não fez totalmente, de fazer uma espécie de grande história social do Brasil, um volume sobre a colônia, que é esse Casa Grande Senzala, um volume sobre o Império, certo, que é os Sobrados e Mucambos, e um sobre a República, que é o Ordem e Progresso. Está aqui os Sobrados e Mucambos, essa aqui é a edição de 70 anos, também é um livro. Essa edição parece até um pouco maior do que a edição de Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, que estuda justamente a sociedade e a cultura brasileira no período do Império, e o Ordem e Progresso, que é a leitura do Gilberto Freire em relação ao finalzinho do século XIX e principalmente a nomeada República Velha se chama Ordem e Progresso, que é o estudo da República. O Gilberto tinha a intenção de fazer um 4º volume, que era um volume voltado para o que seria mesmo a vida cotidiana, mas em torno da morte, em que ele ia colocar o título Jazigos e Covas Rasas, dentro dessa dualidade de títulos que ele criou. Um título para significar o estilo de vida das classes elevadas e outro para as classes populares. Ele chegou a escrever parte desse livro, mas não foi um livro, digamos, ele não completou o conjunto que ele gostaria de ter feito, contemplando a história do Brasil quase que na totalidade. Então, o Jazigos e Covas Rasas ficou mais ou menos do desejo do Gilberto Freire, não se concretizou. Eu tenho alguns livros dele que eu acho interessantes, que eu fui comprando ao longo do tempo, e eu vou apresentar para vocês, só para mostrar a pluralidade de interesses do Gilberto Freire e a maneira como ele consegue aglutinar nos seus interesses, na sua interpretação do Brasil, na sua apresentação da vida brasileira, temáticas as mais variadas. Ele tem um livro chamado Homens, Engenharias e Rumos Sociais. É um livro muito interessante, em que ele aborda o impacto, digamos assim, das transformações tecnológicas, das engenharias diversas, sobre a vida comum
e sobre os territórios, sobre as transformações do próprio campo econômico e do campo do Estado. Então é bem interessante esse livro, porque ele vai trabalhar com temáticas, digamos, a temática dos caminhos, dos territórios, um pouco aquilo que já tinha sido trabalhado pelo Capistrano de Abreu, que depois será trabalhado pelo Sérgio Buarque, mas ele mostrando do ponto de vista da atuação, dos projetos de engenharia, da maneira como a técnica ela foi sendo utilizada nesse processo, digamos assim, de formação do Estado e formação da nação brasileira e de inserção, né, desse conjunto mais amplo de territórios na identidade brasileira. Ele tem um livro chamado Perfil de Euclides, Euclides da Cunha e Outros Perfis. É um livro, digamos assim, de natureza biográfica, mas não é essa biografia comum, é sempre uma biografia ambientada na sociedade, na cultura, na política, certo? E aqui o Gilberto Freire, ele biografa alguns personagens nacionais, como Euclides da Cunha, mas ele se volta muito para os historiadores. Aqui tem capítulos sobre Oliveira Lima, tem capítulos sobre o Manuel Bandeira, que era muito amigo dele, sobre Augusto dos Anjos, sobre o Nino Rodrigues, que é o médico e pesquisador em relação ao qual ele mais discorda quando ele faz o Casa Grande Senzala. Então, são perfis, mas são perfis complexos, colocando cada biografado no seu contexto de produção intelectual e no contexto social e político e da forma como o conhecimento na área daquela pessoa se apresentava nesse momento. Então, aqui vai, digamos, de Euclides da Cunha a Augusto dos Anjos, ou seja, vai da engenharia à poesia, aqui nesse livro do Gilberto Freire. Gilberto Freire tem um livro que eu gosto demais, aqui é a edição mais recente, chamada Nordeste, mas eu tenho uma das edições mais antigas, que eu não descartei, eu guardo, porque eu gosto muito das ilustrações, da maneira quase artesanal que o livro tem nas edições primeiras. E esse livro Nordeste, ele é muito interessante, porque ele é feito nos anos 30, é um livro de 1937, e durante os anos 30 no Brasil, já havia essa concepção de Nordeste, essa palavra já era aplicada à nossa região, já havia os nordestinos, e a palavra Nordeste, nordestino e nordestinização já tinha um caráter muito negativo, já era visto assim de forma muito reveladora do que seria o pior do Brasil, o mais pobre, o mais seco, o mais miserável, o mais doente, aquele espaço que não iria crescer, que não iria se desenvolver. Então, o Gilberto Freire, em 1937, quando ele escreve num contexto em que muitos outros escritores já haviam tratado do Nordeste, sempre trazendo essa configuração do Nordeste seco, do Nordeste das migrações, do Nordeste miserável, do Nordeste como uma região decadente e que não apresentava nenhuma perspectiva de acompanhar o desenvolvimento que estava acontecendo no resto do Brasil, especialmente conduzido por São Paulo, que estava numa fase de grande crescimento industrial e de um afastamento cada vez maior do ponto de vista da riqueza das outras regiões brasileiras. E o que o Gilberto Freire vai trazer nesse Nordeste, desse livro Nordeste? Ele vai trazer justamente uma perspectiva de um Nordeste que não é o Nordeste seco, que não é o Nordeste, digamos, miserável, e vai apresentar a região, a população, a história, as características, a riqueza do Nordeste úmido, ou seja, aqui é o Nordeste canavieiro, é o Nordeste digamos assim, das águas, é o Nordeste dos solos ricos, que ele vai apresentar nesse livro. E é um livro muito interessante, porque ele apresenta capítulos como a cana, a água, o solo. Aparentemente seriam capítulos estáticos, mas na verdade são leituras sociais bem articuladas do que era a forma de apropriação, de uso e a natureza
e as características de cada um desses elementos. Então, é o Nordeste, digamos, do açúcar, o Nordeste dos solos férteis, o Nordeste da abundância de pequenos rios, da abundância de água, que não tem nenhuma semelhança com o Nordeste, por exemplo, de um autor cearense chamado Dejaci Menezes, que tem um livro chamado Outro Nordeste, nos anos 30 há muita produção de textos com essa feição regional, e dentro das regiões as leituras sobre cada uma elas aparecem de maneira às vezes bastante distanciada, como é o caso do Dejaci Menezes, que é mais assim um sociólogo digamos, voltado para o estudo da pobreza, especialmente da pobreza do Ceará, e o Gilberto Freire vai trazer outra contribuição, que é do Nordeste, esse Nordeste mais agrário, mais litorâneo, o Nordeste açucareiro. Esse livro é um encanto para a gente ler, mesmo que a pessoa não queira estudar nada e aprender nada, ele é muito encantador, é um livro assim, maravilhoso, e um livro que mostra muito o que era o procedimento metodológico, os procedimentos metodológicos do Gilberto Freire. Porque para ele fazer esse livro, ele fez, como praticamente com todos os livros, ele fez incursões muito diretas, muito constantes aos próprios lugares. Ou seja, ele ia mesmo, ele queria descrever os rios, a pesca, a exploração agrícola, o cultivo da cana, a natureza do solo, a riqueza e viscosidade desse solo, a maneira como as chuvas se distribuíam ao longo do tempo. E ele se enfronhava mesmo nos sítios, nas fazendas, nas pequenas cidades, nas roças, sentindo, pegando, medindo, cheirando, botando o pé no chão, pegando os vários tipos de solos para comparar nas diferentes regiões, fazendo mesmo um estudo que seria, ao mesmo tempo, de geógrafo e de historiador, mas no campo, estudos de campo, estudos que eram acompanhados de toda uma imersão do Gilberto Freire nos diversos lugares. Vou dar aqui um exemplo, ele estuda muito, e ele até tem um livro sobre os doces, sobre as comidas, especialmente sobre os doces derivados da cana. Ele tem um livro chamado Açúcar, que é um livro quase voltado mesmo para a culinária. E tem vários livros de culinária também. Ele se metia nas cozinhas, porque ele fez isso no mundo todo. Ele ia para as cozinhas, ia ver quais eram os ingredientes, de onde vinham, qual era a composição, se vinha da herança africana, da herança portuguesa, da herança indígena, como é que esses produtos eram elaborados, como eram misturados os ingredientes de diversas origens, qual era, digamos assim, a característica do temperar de cada lugar. Então, ele estuda, nesses e outros livros, muito do que seria o modo de viver a partir do modo de comer. Quando ele vai para a Bahia, ele se mistura com as baianas do acarajé, com todas aquelas mulheres que eram e são ainda detentoras do saber sobre as comidas africanas, sobre os temperos, sobre as misturas, sobre aquilo, digamos assim, que vai constituindo uma identidade brasileira desde o período colonial, a partir dessa hibridização dos sabores. Então, ele é um homem dos sabores, aqui eu vou aplicar a palavra erradamente, mas ele é um sommelier da cachaça, da tiquira, de todas as formas de bebida que são criadas no Brasil, que são consumidas nos diferentes lugares. Então, ele é um pesquisador que a gente pode dizer que ele aplica todos os sentidos. Ele olha, ele cheira, ele passa o pé, a mão, ele pega fragmentos de coisas, ele, digamos, entra nas cozinhas, nas camarinhas, nas salas, nos quintais, ele percorre todos os espaços, fazendo todo tipo de anotação que parecia importante ou que não parecia importante, porque para o Gilberto Freire qualquer coisa, do ponto de vista de uma informação, poderia ser acionada em algum momento para algum livro,
Tanto que a própria Sônia Freire, filha dele, disse que ele sempre andava com pedaço de papel de todo tipo, era papel de embrulho, era receita, era todo tipo de papel que existisse, ele andava ali com ele juntando e levando no bolso, porque ele tinha uma ideia em algum lugar, ele já ia escrevendo, ele observava um detalhe, ia escrevendo, e na verdade ele observava todos os detalhes, porque ele é um estudioso ao mesmo tempo voltado para a produção, para o consumo, para a circulação, para as inovações, para os conservadorismos diversos, para a moda, para os modos de morar, para os modos de vestir. Então, ele é múltiplo do ponto de vista dos seus interesses. E um desses aspectos do interesse do Gilberto Freire aparece aqui num livro também super delicioso, gente, para a gente ler. Vamos dizer que a gente nem está estudando, chama Modos de Homem e Modas de Mulher. Esse livro também tem uma edição antiga que eu não me descartei, que é linda também. Mas eu comprei um novo por causa porque o livro fica muito velho, aí a gente fica... Historiador tem alergia. Vocês vão ver, quando vocês estiverem mesmo assim mais enfronhados, todos vocês terão alergia. Aí, para melhorar um pouco as alergias, eu vou comprando as edições novas. Modos de Homem e Modos de Mulher é um trabalho muito interessante, que é anterior ao livro História da Moda, que foi feito nos anos 50 pela mulher do Antônio Cândido, pela mãe da Laura de Melo Souza. Depois eu me lembro o nome dela. Ela é Melo Souza, falta o primeiro nome, alguém pode pesquisar aí, que também fez uma história da moda. E é bem interessante, porque a gente costuma imaginar que as mulheres sempre foram essas mulheres assim, hiperproduzidas de hoje. Plastificadas, siliconadas, barbiezadas, se é que existe essa palavra que vem da Barbie, louras, etc. E não era bem assim. Ao longo da história, especialmente no século XIX, que é para onde ele mais nos conduz, século XIX e parte do século XX, a moda era principalmente masculina. Quem era que estava no espaço público eram os homens. Os homens eram que tinham que ser elegantes, bem vestidos, circular bem, mostrar a sua posição social a partir dos tecidos, dos adereços, das botas, dos chapéus, dos lenços. O espaço público era um espaço masculino, portanto a moda era muito mais ligada ao homem do que à mulher. Mas aconteceu um processo bem interessante. A partir do final do século XIX, especialmente durante o século XX, a moda masculina ela foi deixando de ter aqueles aparatos que tinha no século XVIII. Vejam aí, lembrem aí do Luís XV, Luís XVI, eles parecem assim um ente carnavalesco, fantasiados, com perucas, com saltos muito altos. Aquilo ali foi, digamos assim, caindo da moda, aquele modo, digamos, aristocrático de ser, e aquela moda aristocrática ela foi caindo. E a partir da segunda metade do século XIX, a moda foi ficando sóbria, a moda dos homens. Moda do preto, moda do cinza, os ternos bem cortados, tecidos ingleses, nobres, casimiras, etc., linhos que vinham da Ásia. Os homens foram ganhando a sobriedade na moda. Essa sobriedade só se perdeu nos anos 60, que a juventude anos 60, ela tirou aquelas calças sociais, aquelas camisas por dentro, né, com cinto, aqueles sapatos e as meias e, digamos, introduziram a moda da camiseta, a moda da calça boca de sino, a calça de cós baixo, os baby looks, que os homens usaram muito nos anos 60. Há uma revolução na moda nos anos 60. Mas antes disso, andando para o século XIX, a moda masculina é a moda sóbria. E ele vai mostrando também como as mulheres, elas foram, à medida em que o espaço público vai se abrindo para elas foram, digamos, sendo levadas a consumir, a se enfeitar, a se exibir, a se perfumar, a não repetir muito as roupas, nesse modelo que é o modelo, digamos assim, que ainda é o modelo dominante hoje. E as mulheres, digamos, elas passaram também a ter papéis públicos, e esses papéis públicos muitas vezes eram ligados à própria condição do marido.
Ou seja, a mulher de um marido importante na política, ela precisava ser elegante, bonita, bem cuidada, bem vestida, etc. Então ele vai estudar, vai nos apresentar a história da moda, os modelos, as relações com os espaços, a mudança. Ele não usa, evidentemente não é do tempo dele, essa discussão de gênero, mas ele faz uma discussão de gênero mesmo, no que diz respeito à moda masculina e moda feminina. Do Gilberto Freire eu também tenho Vida Social no Brasil nos meados do século XIX. Eu botei esse livro aqui em cima da mesa para mostrar para vocês, porque isso aqui é a dissertação de mestrado do Gilberto Freire, defendida na Universidade de Colômbia em 1922, quando ele tinha 22 anos. Ele se formou na Universidade Baylor, que é no Texas, com 21 anos, foi para Nova York e fez o mestrado em 1 ano na Universidade de Colômbia, e essa é a dissertação dele, que ele publicou muito tempo depois. A característica desse livro, dessa tese, é que ela é o embrião do Casagrande Senzala, ou seja, ele começa aqui em torno de 1920, com seus 20 anos, ele começa a escrever nos Estados Unidos, ele começa a escrever muito sobre o Brasil, e vai juntando e produz muita coisa esparsa, dispersa nos anos 20. E quando chega mais ou menos em 31 por aí, ele começa a elaborar o que foi publicado em 33, que é o Casagrande Senzala. Então aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, como um pequeno mostruário dessa obra do Gilberto Freire, que é andando para os 100 livros. Vou aqui pegar outros livros. Bom, eu já falei em outras ocasiões para vocês que todos esses grandes autores, esses clássicos, eles em geral têm um biógrafo melhor do que os outros, ou dois. Tem biógrafos que são muito qualificados, porque eles dedicam praticamente a vida toda ao estudo do autor, da predileção deles. Eu vou aqui apresentar para vocês alguns livros que trazem análises bem interessantes sobre a obra de Gilberto Freire, que eu considero que são autores, se vocês precisarem, vocês puxem eles, porque esse tipo de autor clássico, ele tem há muitos textos escritos sobre eles, mas a maior parte não tem valor de jeito nenhum, assim, quanto uma contribuição importante para o conhecimento do autor, para o conhecimento da obra. Mas eu vou apresentar aqui para vocês alguns livros que são muito interessantes na abordagem do Gilberto Freire. Começando por um livro chamado Intérpretes do Brasil, Cultura e Identidade. É uma coletânea de historiografia brasileira feita em Porto Alegre e que tem um capítulo sobre o Casagrande Senzala, da Sandra Jatahy Pesavento, que vocês já conhecem de História e Cidade e de outras disciplinas. A Sandra tem um capítulo muito interessante nesse livro sobre o Casagrande Senzala. E eu vou dizer por que eu acho o capítulo assim, bem interessante. É porque a Sandra, quando ela foi fazer o pós-doutorado, nos anos 90, e nos anos 2000 ela fez também alguns, ela fez com o Roger Chartier, em Paris. E esses vários pós-doutorados que ela fez em Paris fizeram com que ela tivesse acesso, assim, muito cedo, as grandes discussões de natureza cultural feitas na França, especialmente as discussões relacionadas às imagens, ao estudo das pinturas, das gravuras, dos desenhos, das fotografias, o estudo mesmo do que seria a fonte imagética. E ela faz uma leitura da Casagrande Senzala muito interessante, porque ela compara as metáforas que o Gilberto Freire cria para definir a história social do Brasil colônia, com o que seriam as pinturas, desenhos, gravuras feitas pelos viajantes estrangeiros do Brasil. Então ela faz uma espécie de comparação entre o que a imagem, por exemplo, Debré em relação aos negros no Rio de Janeiro, o que a imagem nos permite ver, o que o Debré quis realçar,
como ele quis mostrar o negro naqueles seus desenhos, nas suas pinturas, e como, através das palavras, o Gilberto Freire vai criando também imagens, metáforas, alegorias, vai criando formas de, através das palavras, nos fazer chegar mais perto do pensamento dele e da maneira como ele interpreta a vida familiar, a sociedade brasileira, as diferentes etnias. Então é muito interessante, eu nunca tinha visto ninguém fazer uma abordagem assim comparativa de imagens produzidas pelas palavras, das imagens produzidas pelos artistas. Então ela faz uma abordagem muito interessante, especialmente para quem gosta de trabalhar com a dimensão da linguagem e gosta de trabalhar com as imagens. Eu falei para vocês, e não escondo que falei, que não gosto muito daquela coleção do Reis, de historiografia, que foi a primeira que eu trouxe. Eu gosto muito mais desses dois livros, chamados Introdução ao Brasil, um banquete no Troco, volume 1 e volume 2, certo? Que também são sobre a historiografia brasileira. E do volume 1, do volume 1 eu tirei, do volume 2 tem 2 artigos, um do Brasílio Salum e outro da Hélide Rugai Bastos, um sobre ordem e progresso e o outro sobre sobrados e mucambos. Não foi daqui que eu tirei do 1 o artigo que eu passei para vocês, certo? Da Hélide Rugai Bastos, foi este, do volume 1, sobre o Casagrande Senzala. Por que eu estou apresentando de novo esses livros? Não é para sugerir, cumprir isso ou aquele, não. É para mostrar que aqui tem uma autora, nesses livros, que é uma das autoras mais importantes no que diz respeito ao estudo do Gilberto Freire. A Hélide é professora da Unicamp, eu acho que é da área de Sociologia, porque ela sempre puxa, quando ela analisa o Gilberto Freire, para chamá-lo de sociólogo. Assim como nos vídeos que eu mandei para vocês, o Anco e a Fátima chamam sempre o Gilberto Freire de escritor, certo? E nós aqui chamamos de historiador, é porque cada área quer puxar o autor, certo? E se apropriar dele. Isso aí é também aquilo que eu falei para vocês, que há uma competição também entre as disciplinas. Então, os sociólogos querem que o Gilberto seja sociólogo, nós queremos que ele seja historiador. O povo da literatura diz, não, ele mesmo disse que não é antropólogo, nem historiador, nem sociólogo, ele é escritor. Aí, escritor literário, que é o que a Fátima Quintas diz, por exemplo. Bom, a Hélide tem um livro, tem 2, só que eu tenho, chamado As Criaturas de Prometeu. O subtítulo é Gilberto Freire e a Formação da Sociedade Brasileira. Quase tudo que a gente vê no YouTube da Hélide é mais ou menos o resumo desse livro. Esse livro é muito bom, é um livro barato, 30 e poucos reais. É muito bom mesmo, é um livro que é uma pesquisa muito séria, muito equilibrada. Eu falo sempre para vocês que um dos problemas para a gente estudar o campo historiográfico e também a maneira como as outras disciplinas elas se constituem, é porque nós temos que ter em vista que cada interpretação que é feita no tempo, ela tem que ser vinculada àquele tempo. A gente tem que ter em vista que o livro é datado, no sentido de que ele foi produzido num certo período, certo? Subordinado a um contexto e relacionado às discussões e aos interesses próprios daquele período. Então, toda vez que a gente vai estudar um autor ou estudar um intérprete, um crítico, um avaliador daquele autor, a gente tem que ter esse cuidado de situar os dois autores no tempo e ver por que essa crítica é dessa forma, certo? Por que ela apareceu nesse momento? O que está sendo deslocado no campo do conhecimento que vai permitir que a gente entenda aquela posição favorável ou contrária à obra, certo? Então, a gente tem que ser historiador mesmo, nesse aspecto de dar muita importância à variável tempo. O tempo é uma variável importantíssima,
no nosso trabalho, e a gente não pode igualar as obras como elas se fossem nascidas na mesma idade, nascidas no mesmo contexto, certo? Então tem que ter cuidado. A Elide tem outro livro chamado, esse eu comprei, mas nunca li, eu nem sei o direito que tem dentro, só sei que é o Gilberto Freire e o pensamento hispânico, e aqui a Elide faz uma abordagem mais comparando a escrita do Gilberto Freire com a escrita do Dom Quixote, do Cervantes. Mas eu não sei qual o voo da Elide aqui não, porque eu nunca li, não tenho ideia do que ela coloca aqui dentro, mas ela faz uma relação entre a escrita do Gilberto Freire e a grande escrita espanhola, o livro mais lido do mundo, que é o Dom Quixote. Outro biógrafo do Gilberto Freire é o Peter Burke, que vocês conhecem de teoria e metodologia, talvez de história contemporânea, o autor, historiador inglês dos mais lidos hoje no Brasil. O Peter Burke, ele fez uma abordagem do Gilberto Freire no ano de 1997 ou 98, mas eu li ontem de novo esse texto, ainda tem um frescor muito grande. É um texto que você lê pensando que ele foi escrito agora e não há mais de 20 anos. E o Peter Burke, ele faz uma leitura do Casa Grande Senzala muito interessante. Uma leitura em que ele correlaciona o pensamento e as inovações trazidas pelo Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala, com a escola do Zanalli, com aquilo que foi prescrito, desejado, praticado durante os anos 40, 50 e 60, pelos grandes historiadores, especialmente pelo Lucien Febvre e pelo Fernand Braudel. O Bloch não, porque o Bloch morreu em 44, né, na Segunda Guerra Mundial, e o Gilberto Freire não tem uma aproximação muito grande com a obra do Marc Bloch, não. Mas sim com a do Febvre e do Braudel, mas não, a Casa Grande não tem nada a ver com isso. Qual é a ideia defendida pelo Peter Burke no artigo? É que, como o Gilberto Freire estudou nos Estados Unidos, no momento em que a historiografia americana ela passava por uma virada, ela estava dando uma guinada, ela estava se modificando amplamente, e estava se criando nos Estados Unidos uma tendência que ficou conhecida entre os historiadores mundiais como New History, ou seja, nova história também, só que em inglês, né? A New History. E a New History americana era uma tendência, digamos, historiográfica que conflitava com a grande história, digamos assim, da nação americana a partir das instituições e trazia para o cenário as populações mais comuns, a vida cotidiana, digamos, e as histórias que depois elas foram, mais tarde, chamadas de histórias íntimas, que é muito, o Gilberto Freire faz muito no Casa Grande Senzala das histórias íntimas. Mas naquela época, essa nomeação histórias íntimas não era muito frequente. Fazia-se história íntima, mas não necessariamente nomeando dessa maneira. Mas a história do cotidiano, da vida comum, da vida privada, isso já existia e fazia parte dessa tendência da New History americana. O que é que o Peter Burke, que é inglês, ele vai dizer? Ele vai dizer, essa guinada para o privado e para o cotidiano aconteceu nos Estados Unidos, mas não teve ressonância internacional. A ressonância internacional aconteceu com o grupo do Zanalli, com esses historiadores que se voltaram para a vida comum, para a vida privada, para a cultura material, para as mentalidades, para as crenças, descrenças, religiosidades, criança, morte, para esses aspectos que são aspectos comuns à vida de todas as pessoas. Muda o modo de nascer e de morrer, mas todo mundo nasce e morre, né? Então, essas coisas mais que são comuns a todos, elas foram abordadas pela escola do Zanalli. E qual é a conclusão que o Peter Burke chega? Que, na verdade, como o livro Casa Grande Senzala é de 33 e foi escrito entre os anos 20 e o começo dos anos 30, esses historiadores franceses ainda nem existiam enquanto historiadores. Estavam começando suas carreiras, se formando. Eles não eram ainda nada, nem eram conhecidos nesse momento
do Gilberto Freire. O Gilberto Freire se baseou mesmo, foi na revolução da historiografia americana e nas inúmeras leituras que ele fez em Oxford, que ele foi dos Estados Unidos, foi para a Inglaterra, e de uma abordagem que a gente poderia nomear de antropológica. Quer dizer, ele fez uma história antropológica que era muito feita em Nova York, na universidade onde ele fez, com o professor principal dele, que foi o Franz Boas, que é um antropólogo muito conhecido. E ele vai dizer que o que tem de comum entre os franceses e o Gilberto Freire, nesse momento, do Casa Grande Senzala, é o fato de que os franceses também tinham bebido nas águas americanas. Então, é bem interessante o artigo, um artigo muito revelador, porque ele mostra as leituras do Gilberto Freire nos anos 20, começo dos anos 30, os lugares que ele frequentou, as correntes mais importantes na Europa e nos Estados Unidos, a que ele se filiou. Então, ele faz uma história mesmo intelectual do Gilberto Freire, uma história que possibilita se entender por que o Casa Grande Senzala tem esse formato, que é um formato tão diferente do que era a historiografia brasileira e até mundial à época. O Peter Burke é casado com uma historiadora brasileira que é radicada na Inglaterra. O nome dela é Maria Lúcia Palhares Burke. Vocês já devem ter ouvido falar nela, porque eles são professores na Inglaterra, mas eles são muito assim convidados para ser visitante aqui no Brasil, porque ela é paulista, ele vai muito assim para a Unicamp, para a USP, para a Unesp, e ela também como professores visitantes. A Maria Lúcia, ela foi assim no cenário internacional uma das primeiras historiadoras a se voltar para o estudo do Gilberto Freire. E ela produziu um livro que é bastante conhecido, chamado Gilberto Freire, um vitoriano nos trópicos. Por que vitoriano? Vitoriano, referência à Rainha Vitória. Referência, digamos, àqueles costumes, às famílias, às religiosidades, às práticas burguesas, a maneira como a família, digamos, se instituiu na Inglaterra e se tornou um polo central da história inglesa. Então, ela faz uma alusão à história da época vitoriana do século XIX na Inglaterra. Esse livro ele é um livro assim, muito elogioso. O primeiro livro que a Maria Lúcia escreveu sobre o Gilberto Freire, ela fazia a louvação da obra dele. É um livro que valoriza muito o trabalho. Mas depois, não sei o que aconteceu em termos de interesse, interpretação ou descoberta de documentação, ou um peso maior daquela ideologia paulista sobre ela, mas hoje o que ela escreve sobre Gilberto Freire é bastante crítico. É até interessante quem tiver interesse em aprofundar Gilberto Freire ver a Maria Lúcia número 1 e a Maria Lúcia número 2, que ela já vai quase chamar o Gilberto Freire de plágio, de plagiador. Ela vai quase acusá-lo de plágio. Então, a recepção do Gilberto Freire ela é bem variável ao longo do tempo, mas ele não sai de circuito de forma nenhuma. Agora mesmo, como eu falei nas aulas passadas para vocês, ele funciona como se fosse o outro do Sérgio Buarque de Holanda, ou seja, quase sempre as abordagens relacionadas à obra do Sérgio Buarque de Holanda colocam o Sérgio e o Gilberto, assim como dois paradigmas, dois modelos, dois polos da análise historiográfica e da produção histórica no Brasil. Então, é interessante a gente ver que tem sempre essa comparação, essa tensão e essa espécie de jogo de interpretações ao longo da história. É muito difícil você interpretar um autor por ele mesmo, até porque ele não existe por ele mesmo. Toda escrita só existe na conexão com as outras escritas. Existe no diálogo, certo? No conflito, na disputa, digamos assim, na interlocução, como a gente chama na história, entre as escritas, as posições, entre os diferentes procedimentos metodológicos, etc. Então, aqui uma parte introdutória
para vocês terem ideia da variedade de interesses do Gilberto Freire. Aqui eu apresentei 8 livros, mas o Gilberto Freire tem talvez uma centena de livros, certo? Se não tiver 100, anda perto, porque os livros dele continuam sendo trazidos para o público, que ele deixou uma quantidade tão grande de inéditos, e alguns amigos têm se encarregado de dar aquela finalização do texto, preparar o material e lançar muitos livros novos dele. Ou seja, a produção dele continua crescendo, porque a Fundação Gilberto Freire tem um setor, digamos, que é responsável, de uma certa maneira, pela revelação de muitos outros materiais que ele deixou inédito e estão sendo publicados ao longo do tempo, tá bom? Até para a gente acompanhar, às vezes, não é muito fácil, porque sai muita coisa sobre ele. Agora vamos para o que seria, digamos, os aspectos mais necessários para a gente entender Casa Grande e Senzala. Primeiro eu vou falar de maneira breve sobre a biografia do Gilberto Freire. Eu quero que vocês escutem aqueles vídeos e se conformem com aqueles dados lá do Anco e da Fátima, para a gente não ter que gastar muito tempo com a vida dele e poder falar um pouco mais sobre a obra. Mas o Gilberto Freire tem uma infância, olha, Nilmara, tem uma infância muito interessante. Ele chegou lá aos seus 6 anos, seus 7, seus 8, ele não aprendia nada. Não aprendia nem matemática, nem português, nem o alfabeto, não tinha nada. O pai dele era um juiz de direito, dessas famílias aristocráticas originárias dos engenhos, e ficou muito inquieto com essa burrice, entre aspas, do filho. Começou a acionar todos os pedagogos, todas as pessoas que entendiam de educação infantil, para ajudar o filho a desasnar. Vocês sabem que desasnar é deixar de ser asno, né? Não é desarnar, não, é desasnar. Para desasnar. E ele achou, assim, foi informado que havia um professor, eu acho que esse professor era americano, que dava aula num colégio americano que havia em Recife, que atendia aos filhos de ingleses, filhos de americanos, filhos de estrangeiros que queriam, digamos, estudar, geralmente era interno, e dentro de uma escola que não era uma escola brasileira. Esse professor, ele foi chamado pelo pai para tentar resolver essa questão da alfabetização do Gilberto. E ele disse, não, eu posso tentar criar um método de alfabetização para ele e tudo, mas eu praticamente não falo português, tem que ser em inglês. Aí o pai, tudo bem, sem problema. Colocou esse menino nas mãos desse professor estrangeiro, e ele foi educado, ele foi instruído no seu ensino primário e fundamental em inglês. E o professor inventou um método, digamos assim, bem prático para dar aula para ele, muito mais por imagens, assim, ensinando em inglês, mas usando muito as imagens. E o menino tomou gosto e aprendeu, se alfabetizou em inglês, fez o primário, o secundário, nesse colégio americano, nesse colégio estrangeiro, em Pernambuco, e se tornou, quando ele virou assim, tipo adolescente, 12, 13 anos, ele já era considerado um aluno muito além do padrão brasileiro, certo? Aí depois ele aprendeu português, viu, gente? Tanto que ele escreve super bem, mas ele aprendeu primeiro inglês. E ele foi contemplado com uma bolsa para estudar a faculdade nos Estados Unidos. Ele foi para a Universidade de Baylor, que acho que é no Texas, com bolsa dos Estados Unidos, conseguida através da escola, e fez o ensino universitário dele lá. Nessa época, 1917, 18, 19, quase coincide com o período da guerra, da Primeira Guerra. Nessa época não havia tipo curso de História, curso de Antropologia, de Sociologia, de Geografia. Como eu falei para vocês, no século XIX as coisas eram bem misturadas. As disciplinas foram se tornando independentes e ganharam mesmo independência, no caso do Brasil, nos anos 30, 40 e 50.
Para vocês terem uma ideia, nos anos 50 aqui no Piauí, quando foi criada a FAFI, a Faculdade de Filosofia, não tinha curso de História e Geografia não, era História e Geografia, o mesmo curso. 1957, quando foi criado. Pra vocês terem uma ideia de que as disciplinas não eram isoladas, separadas. E ele se formou lá nos Estados Unidos em Ciências Humanas. Essas ciências humanas, elas compreendiam tudo. O que depois virou sociologia, linguística, arte, cultura, história, geografia, tudo. Estudava tudo, formado em ciências humanas. Quando ele terminou o curso no Texas, ele foi para a Columbia, né, Universidade de Columbia, e fez o mestrado, que ele terminou com 22 anos, e que eu apresentei aqui para vocês o que foi a dissertação dele. Quando ele terminou o curso lá em Nova York, ele resolveu, digamos assim, fazer um passeio pela Europa. Foi a primeira vez que ele foi à França, em 1922. Aí ele foi para cursos da Sorbonne, foi tentar conhecer os grandes nomes do pensamento francês, foi para Portugal, para Espanha, para Inglaterra. E terminou que ele não gostou muito da França, se instalou na Inglaterra, na Universidade de Oxford. E lá ele ficou fazendo o que seria, a gente poderia chamar agora de doutorado, estudando lá uma temporada, depois ele voltou para o Brasil. E essa temporada inglesa para ele foi muito importante, porque ele teve acesso a muitos autores ingleses, além dos americanos. Ele fez assim um círculo de relações muito grande nessas viagens dele para esses países, para essas universidades, com essa idade aí de 22, 23, 24 anos. Quando ele voltou para o Brasil, para Recife, ele voltou numa situação tanto quanto, digamos, complicada para ele como jovem. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos ele tinha tido bolsa o tempo todo, para graduação, para mestrado, bolsa na Inglaterra, ou seja, ele viveu de bolsa até essa idade, não devia ser rico, mas dava para pagar as contas dele. Quando ele chegou em Recife, ele chegou desempregado. E a maneira como ele tinha estudado o Brasil, o mundo, como ele pensava o mundo, conflitava muito com as ideias pernambucanas à época, que elas eram mais ou menos um grupo de intelectuais dividido em duas tendências. Uma tendência modernista, já tinha havido a Semana de Arte Moderna, ela repercutiu muito em Pernambuco, tinha uma vanguarda cultural modernista muito aguerrida e muito agressiva em relação aos conservadores, e havia o pensamento mais conservador. E o Gilberto Freire não se ajustava praticamente, embora ele simpatizasse muito com o modernismo, ele foi muito criticado e rechaçado pelos modernistas, inclusive os modernistas de São Paulo. Não conseguiu fazer uma boa relação no campo, digamos, dos modernos, e nem uma boa relação no campo dos antigos. E ele não conseguia, com a formação que ele tinha, arrumar emprego de jeito nenhum. Começou a produzir para jornais, artigos de jornal, mas isso não era suficiente para ele se manter, porque ele tinha pai, ainda tinha mãe. Mas naquela época, 24 anos, 25, era muito vergonhoso um rapaz ainda depender, né, dos pais e tal. Ele foi morar no sítio da família, e tem alguns textos autobiográficos dele que ele disse que passou muitas dificuldades. Não tinha roupa compatível com a roupa brasileira, a roupa dele era as roupas dos Estados Unidos, da Inglaterra, a roupa mais pesada, mais de inverno. Ele passava muita dificuldade por não ter roupa brasileira. Ele tinha muita dificuldade de se deslocar, porque ele não tinha dinheiro para pagar os transportes. E ele disse que passava muita fome, assim, nesses primeiros anos, porque ele não tinha dinheiro para fazer 2 refeições. Ele só ou almoçava ou jantava. E nessa época, ele com seus 20 e tantos anos, ele fez muitas incursões tentando sair de Recife. Tentou no Rio de Janeiro, não deu certo. Foi lá que ele conheceu o Sérgio Buarque, se meteu nos morros, nas festas de Umbanda, com os violões, os sambistas. Lá ele conheceu boa parte da boemia carioca, porque ele também, digamos assim, como o Sérgio Buarque, ele gostava muito especialmente quando era jovem, gostava muito de se misturar com as pessoas para conhecer as culturas, para ver mesmo em loco e pessoalmente como é que era a vida das pessoas. Ele tentou São Paulo também. Em São Paulo, para São Paulo, ele recebeu uma carta do Oliveira Lima.
Lembre do nosso historiador, que era embaixador em Washington, e que, apesar da diferença de idade, Oliveira Lima gostava muito do Gilberto Freire e vice-versa, se correspondiam. E se conheceram nos Estados Unidos. E Oliveira Lima mandou uma carta de recomendação para o Washington Luiz, se não me engano. Mas ele não chegou nem a usar isso e ir para São Paulo, porque ele mandou dizer para Oliveira Lima, não tinha como tentar São Paulo. Porque São Paulo era considerado já o lugar mais importante da cultura, da fama, da possibilidade de engajamento de um escritor, de um sociólogo. Ele achava que, como uma pessoa que havia escolhido a seara cultural, São Paulo era o melhor lugar, no final dos anos 20, para tentar a sorte. Mas ele mandou dizer que não podia ir, porque não tinha o dinheiro da passagem, e não tinha também como pagar uma pensão, até ele conseguir um emprego e pagar as contas. Terminou não indo, ficou em Recife. Mas lá pelo ano 27, 28, um primo dele é eleito governador do estado de Pernambuco, chamado Estácio Coimbra. Eleito governador de Pernambuco, aí arruma um emprego para ele, tipo assim, secretário de governo, secretário de imprensa, auxiliar mesmo na parte da escrita, essa parte, digamos, que o governador precisa de uma pessoa qualificada, que escreva bem, que escreva rápido e ajude na gestão nesse ponto digamos, da escrita. Ele foi ser auxiliar do Estácio Coimbra, mas aí veio a Revolução de 30. A Revolução de 30 defenestrou todos os governadores, vocês sabem. Houve a ascensão do Getúlio e a mudança no regime político. E o Estácio Coimbra foi exilado. Ficou a situação política muito delicada. E o Gilberto Freire foi junto, foi para Portugal. Foi a primeira saída dele por conta de problema político aqui no Brasil. Ele não tinha como, tendo sido auxiliado do Estácio Coimbra, ele não tinha como arrumar emprego em Pernambuco depois de 30. Foi para Portugal. Lá em Portugal, nessa temporada portuguesa, ele viajou muito para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, porque ele já era muito bem entrosado, tinha muitas amizades, tinha um bom nome feito nos Estados Unidos, boas relações com professores, intelectuais, colegas dele que eram europeus. Aí ele passou uma temporada que ele vivia de dar cursos nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ele era convidado tipo professor visitante e produzia também para os jornais. Mas o que ele mais fez de interessante foi que ele fez calado, no maior segredo, a escrita do Casagrande Senzala. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava escrevendo, então ele escrevia, juntou tudo que ele havia pensado desde a dissertação de mestrado e o que ele fez em Pernambuco, fez muita pesquisa, muita escrita para jornal, muitas coisas menores que ele foi organizando, articulando, até que no final de 32, começo de 33, ele estava com o Casagrande Senzala no ponto de publicar. É quando ele volta para o Brasil e publica em 1933, naquela editora do José Olímpio, que é a José Olímpio nos anos 30, é a editora que vai criar espaço para os jovens e para as novidades, para aquilo, digamos, que era na contramão da historiografia, da sociologia, do pensamento político brasileiro da época. Ele vai acolher o Gilberto Freire, vai acolher, 3 anos depois, o Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, que foi uma indicação do Gilberto Freire, certo? Foi o Gilberto Freire que indicou a publicação do Raízes do Brasil para o José Olímpio. Então, ele entra, digamos, na seara acadêmica nessa época. É interessante a gente chamar a atenção para o que era o pensamento brasileiro nos anos 20 e nos anos 30. Se a gente fosse fazer assim, uma pequena avaliação do que era a historiografia, vamos lembrar que os anos 20 eram os anos revisionistas, os anos do apogeu do Capistrano de Abreu, do Paulo Prado, do Washington Luiz, do Alcântara Machado. É o momento em que o Toné começa a ascender como historiador. Era um pensamento chamado revisionista, mas era o revisionismo em relação ao Varnhagen, ao IHGB. Mas está surgindo também, nos anos 20, um pensamento, digamos assim, um pensamento político
que coloca uma questão que vai ser respondida de diferentes formas. A questão era, com o povo brasileiro tal qual ele é, aí eu vou dizer tal qual ele era pensado, não deixa eu esquecer, tal qual ele é, como é que a gente pode pensar uma identidade brasileira, como é que a gente pode construir um país, construir uma nação? E essa pergunta ela se tornou mais importante no momento da Revolução de 30. Feita a Revolução, digamos, desconstruída toda a política, desqualificada toda a política anterior, que vai ser chamada da República Velha, certo? Que a nomeação é inventada aí, República Velha. E a República Nova tem uma pergunta: como é que nós vamos construir uma unidade brasileira, uma identidade brasileira, como é que nós vamos juntar todo mundo sob um governo, que agora é um governo, digamos, autoritário, mais adiante um governo ditatorial, é um governo unificado. Então essa pergunta, ela pairava entre os gestores, entre os políticos, entre os intelectuais. Essa pergunta é uma pergunta recorrente, vocês sabem que desde o século XIX, desde 1822, que essa pergunta está posta. E aqui, no começo do século XX, como é que essas respostas eram dadas? Era basicamente uma resposta com muitas variações. Qual era a resposta? Era uma resposta que tinha como base muito daquilo que era a perspectiva evolucionista, darwinista, naturalista, que desembocava numa interpretação hierarquizada das raças inferiores, raças superiores, ou seja, o pensamento social, político, historiográfico ainda era muito baseado nessas ideias, né, que vinham do século XIX. E as respostas à pergunta eram: o Brasil não tem jeito para ele. O Brasil é uma desgraça, porque ele é um país, digamos, que não tem povo. É um país que tem uma população miscigenada, totalmente sem consciência política, sem ação política e sem qualquer tipo de unidade. Então, o Brasil estava perdido por conta da sua população miscigenada. E digamos assim, esse vácuo de povo no Brasil inquietava bastante os pensadores, e esses pensadores explicavam quase sempre essa ausência de povo, essa ausência de possibilidade de cidadania, de uma construção identitária forte, como resultado do que seria o amolecimento, o enfraquecimento, a fragilidade do Brasil mestiço. Ser mestiço não era nada bom. Tanto que, se a gente pensar, por exemplo, no livro Retrato do Brasil, do Paulo Prato, que eu já comentei brevemente aqui com vocês, ele define a identidade brasileira a partir da luxúria. Ou seja, os brasileiros, eles gastavam a energia quase toda na atividade sexual, só pensavam em sexo, homens e mulheres, porque já era o tempo em que as mulheres eram definidas como mulatas fogosas e os homens como caboclo safado. Então já tinha essas terminologias. O Brasil se demarcado por esses encontros sexuais desbragados. Era um país de preguiçosos, era um país de acomodados, era um país da rede, era um país assim de moleza, porque quase toda a energia era gasta naquilo que não era essencial ao crescimento do país, que era sexo e diversão, e festas. Então, a ideia do povo brasileiro era de que não era um povo, eram quase, digamos assim, animalizados, porque eram as funções naturais que eram colocadas no plano principal. Havia também muitos médicos que pensavam a questão da mestiçagem e, para isso, eles recorriam à ciência para dizer que o mestiço era uma sub-raça. Ou seja, quando misturava, a desgraça estava feita. Qual era o problema do Brasil? O Brasil não tinha branco, o Brasil não tinha raça superior, todo mundo era misturado. Todo mundo, digamos, havia perdido alguma coisa a partir da mestiçagem. Então, do ponto de vista científico, havia várias teorias que elas davam suporte a essa ideia, digamos, de um Brasil sem brasileiros, de um Brasil sem povo, de um Brasil sem energia para tocar o desenvolvimento, o progresso, etc. Quando isso aparecia, por exemplo, no Dino Rodrigues, que era um médico e antropólogo, isso aparecia no Paulo Prado, que era um historiador e literato, isso aparecia no Oliveira Viana, que era o principal historiador
que vinha na linha do Varnhagen de estruturar o Estado e as instituições, mas concebia justamente que o Brasil não tinha povo, era uma ideia dele, muito divulgada. E ele também defendia muito essa ideia da, digamos assim, da hierarquia racial e da desgraça brasileira pela mestiçagem. Tanto que a primeira polêmica do Gilberto Freire vai ser com Oliveira Viana, ou seja, anos 20, anos 30, Oliveira Viana e Gilberto Freire não se bicam, porque o Gilberto Freire veio trazendo, de pouco a pouco, uma ideia que é uma ideia positiva acerca do povo, acerca do Brasil, acerca da mestiçagem. Ele veio rompendo com aquela ideia das hierarquias de raças superiores e inferiores, no sentido, digamos, de eliminar qualquer perspectiva racista, que era o que dominava na maior parte dos pensadores ocidentais, não é brasileiro não, nós somos ocidentais. Essa ideia, digamos assim, racista, ela já estava aí embutida nas concepções de ciência, de cultura, de raça, de história, etc. E na medicina, muito fortemente. Então, Gilberto Freire vem criando uma ideia, digamos, que se contrapõe a essas ideias dominantes, de que o Brasil não era essa miséria que se dizia. O Brasil era um país muito rico, e rico, digamos, de potencialidades, é claro. Rico do ponto de vista cultural, e que essa riqueza era uma riqueza que resultava justamente da mestiçagem. A mestiçagem racial, que ele não tratava tanto, mas especialmente da mestiçagem cultural, do hibridismo cultural. Então ele vem trazendo ideias que são muito mais próximas da antropologia do Franz Boas, que foi professor dele na Universidade de Colômbia, e que questionava esses conhecimentos e valores que eram valores dominantes do mundo ocidental em relação às raças e às possibilidades apresentadas de crescimento pelos países e a formação de uma identidade nacional forte. Então, Gilberto Freire, quando ele lança o Casagrande Senzala, a grande virada que ele traz é justamente relacionada a essa discussão da mestiçagem, que ele vai colocar no plano secundário a mestiçagem racial, para colocar num plano primário, num plano superior, a mestiçagem cultural. Porque ele não está muito preocupado, assim, especialmente com... Ele fala bastante no livro, mas não é o centro do livro. Ele não está preocupado em mostrar se uma raça é superior ou inferior. Ele está preocupado em mostrar como esses encontros de cultura, de conhecimento, de saberes, como essas formas de relações pessoais, familiares e sociais, elas foram se compondo durante o período colonial ao ponto de gerar essa cultura brasileira que ele apresenta. Que é uma cultura, digamos, que ele apresenta de uma maneira um pouco adocicada, edulcorada, digamos, aliviando as tensões entre os grupos superiores e inferiores, dominadores e dominados, e que digamos assim, essa acomodação dos contrários, essa assimilação dos contrários, essa interseção das culturas, que ele vê de maneira positiva, ele vê também como sendo essa interação como sendo um dos fatores que vai reduzir o potencial de conflito. Porque ele vai, digamos, defender que a mestiçagem cultural, que a convivência familiar, convivência pessoal, que essa digamos, intensa troca sexual que há entre a Casagrande e a Senzala vai funcionar como um amortecedor dos conflitos, dos ódios que separam os brancos e os negros. Então ele vai ser muito massacrado por conta dessas suas ideias. E lá nos anos 40, o Florestan Fernandes, quando começa a emergir como o maior sociólogo marxista, um dos maiores estudiosos do marxismo no Brasil, ele vai cair matando o Gilberto Freire por conta dessas postulações mais, digamos, consensuais na relação entre os grupos sociais, dizendo que ele criou para o Brasil o mito da democracia racial. Que ainda hoje, quando se estuda o Gilberto Freire, a primeira coisa que aparece é essa crítica do Florestan Fernandes, que vem da década de 40, dizendo que ele criou o mito da democracia racial. Mas é bem interessante, porque o Gilberto Freire criou o mito da democracia racial, do ponto de vista do Florestan Fernandes,
E do ponto de vista da maior parte dos leitores do Sérgio Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque criou o mito do homem cordial, que termina, digamos, que é uma coisa bastante semelhante ao mito da democracia racial, digamos, alocada sobre a cabeça do Gilberto Freire. E o Sérgio Buarque de Holanda morreu e o homem cordial ficou sendo dele. Não adiantou ele desmentir, nem fazer outros textos, nem se aborrecer, que ele ficou colado ao homem cordial. E o que é o homem cordial? É um homem, digamos assim, que as dimensões afetivas, para o mal e para o bem, se sobrepõem às dimensões da sua racionalidade, da sua vida pública. Dizendo de outra maneira, o que é o homem cordial, esse conceito? É o conceito que ajuda a compreender que nós resolvemos as coisas todas no privado. Então, tipo assim, eu estou com um problema com o lado de um precatório meu que não sai, vou falar com o juiz. O exemplo não está bom não, mas é só para vocês entenderem. Falar com o juiz, eu vou falar com o governador, vou na Secretaria de Fazenda. Ou seja, é aquele jeitinho brasileiro de passar por cima das instituições públicas e resolver através dos parentes, das amizades, do político para o qual eu votei. Esse mito do homem cordial, atribuído ao Sérgio Buarque de Holanda, é um pouco semelhante ao mito da democracia racial, atribuído ao Gilberto Freire. Que o mito da democracia racial, em palavras muito simples, é a crença de que não há luta de classes, que não há conflito, que tudo se acomoda, que tudo se resolve, que as coisas vão se apaziguando no próprio relacionamento social. E que no caso do Gilberto Freire, esse apaziguamento social tem muita relação com os intercursos sexuais que ligam a senzala, a Casa Grande e vice-versa. Então ele vai dizer que essa mistura muito intensa entre os dominados e os dominadores vai criar uma espécie de sociedade diferente, porque essas relações elas amaciam os conflitos. Isso é um ponto que ele é muito criticado em relação a isso. Bom, nos anos 20 e nos anos 30, nós vimos aqui a decadência daquele pacto de poder, né, que era nomeado, nós conhecemos como a política do café com leite, a política dos governadores, e a emergência do Estado centralizado, um Estado autoritário, um Estado, digamos assim, forte, que não é também nada só do Brasil. Já falei nas aulas passadas que esse modelo de centralização política e de exacerbação da construção das identidades, de controle dos pseudo ou mesmo dos cidadãos, é um modelo que ele está em ascensão em todo o Ocidente. Não vou nem falar da Rússia, não, porque já é mesmo um modelo, digamos assim, centralizado, rigoroso e controlado. Mas com essa, digamos assim, com esse governo novo, que é um governo centralizado, que é um governo forte, os intelectuais desse governo, especialmente Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, aqueles grandes pedagogos dos anos 30 e dos anos 40, que ocuparam cargos muito importantes no Ministério da Educação e Saúde, no Instituto Nacional do Livro, nas instâncias de poder do governo federal relacionadas à escola e livros, eles começaram, digamos assim, a pensar teorias e explicações que pudessem, de alguma maneira, ser levadas como formas de justificação daquele Estado forte que estava se estruturando. E é muito curioso, porque talvez nem o Gilberto Freire, nem o Capitinho de Abreu tenham tido nenhum controle sobre a obra deles, porque eles passaram a ser os historiadores mais importantes dos anos 30, 40, e foram muito festejados na época do Estado Novo. Isso criou grandes problemas, especialmente para o Gilberto Freire, que era muito novo, a época ainda, e a obra dele ganhou asas e se desligou dele, ou seja, como acontece com toda grande obra, termina o autor esquecido e a obra ganha projeção, ganha expressão, ganha leitores, ganha interpretações, ganha críticas, e às vezes é capturada pelo Estado, que foi o que aconteceu em parte com a obra do Capistrano de Abreu, em parte com a obra do Gilberto Freire também.
como eles eram otimistas em relação à raça, otimistas em relação ao Brasil, como eles achavam que já existiam brasileiros, essa ideia da existência de brasileiros ela foi tomada pelo Estado Novo, pelo governo getulista como um todo. Por quê? Porque se a gente olhar, por exemplo, Oliveira Viana era conservador, era, digamos assim, direitista, teoricamente ele seria apropriado ao Estado Novo, mas não era. Por quê? Assim como captura de uma ideologia para a nação. Porque ele dizia que não tinha povo. E o que é que o Estado Novo e o que é que os governos gestualistas dizem? Não, o povo brasileiro existe. O povo existe, nós vamos tomar conta dele. Então era preciso alguém que dissesse que o povo existia. Quais eram as historiografias do momento que diziam que o povo existia? Capistrano de Abreu, lembrem que ele dizia o povo brasileiro tem existência e tem inclusive uma forma física, tem uma composição genética, tem uma expressão fenotípica. Qual é esse povo brasileiro o mais representativo? O sertanejo nordestino, esse povo moreno das áreas pecuárias. Mas tinha povo para o Capistrano de Abreu, o povo brasileiro foi se constituindo, começou a se constituir lá nas guerras holandesas. O Gilberto Freire vai dizer, tem povo. É um povo mestiço, com muita composição negra, um povo de uma cultura híbrida muito rica, que aproveitou do branco, do negro e do índio, um povo muito alegre, um povo muito afetivo. Ele vai criar, digamos assim, toda uma ideia de povo mestiço, que é um povo que é o povo brasileiro. Mas qual é a intenção do Gilberto Freire? Ele dizer que esse povo brasileiro é moreno, é disposto, é alegre, é bonito, é cordato, sabe conviver, sabe contemporizar, sabe equacionar, digamos assim, os seus antagonismos, mas tem povo ali. E o Estado Novo terminou, de alguma maneira, se apoiando também nessas ideias desses autores que consideravam que havia povo no Brasil. Como as obras são apropriadas, não há controle de forma nenhuma. A gente nunca sabe como as instituições, as pessoas ou os tempos lerão as nossas coisas. Não está no nosso domínio conduzir a leitura depois que o livro, que o texto sai da nossa mão. Então, alguns historiadores que eram profundamente inovadores do ponto de vista da questão da recusa ao racismo e das suas justificativas biológicas e raciais, como Gilberto Freire, eles terminaram sendo, digamos assim, adequados a uma ideologia que se instalou no Estado Novo, de uma unidade e de uma existência de um povo e de uma possibilidade de equacionar os conflitos, porque governos autoritários, eles tentam construir a adesão, não é, e a unidade, não é administrar as multiplicidades, não. Governos autoritários querem tudo igual, todo mundo pensando igual e punindo quem não pensa igual. Então, funciona dessa maneira e funcionou também nos anos 30 e nos anos 40. Bom, agora falando um pouco sobre o livro propriamente dito. O livro, como eu já disse, é lançado em 1933, no Rio de Janeiro. Ele é muito bem recebido por leitores, por muitos intelectuais, até pelo Estado autoritário que está emergindo a partir de 30. É muito badalado. O Gilberto Freire já acontece aí no Brasil com o Casagrande Senzala, um livro, digamos, que não vai contemporizar com aquelas explicações tradicionais do passado e que vai inverter o pensamento brasileiro em relação a diferentes pontos. Quais são os livros contemporâneos do Casagrande Senzala? O Evolução Política do Brasil, do Caio Prado, que eu apresentei para vocês na aula passada, mas que é um livro muito pequeno e também não teve assim, essa recepção assim, grande. E o livro também não tinha nem 100 páginas, ele não teve uma boa recepção. Ainda mais considerando que o Caio Prado, como membro do Partido Comunista, que
se filiou em 31, ele por si já era uma pessoa muito visada e o que ele fazia já era mesmo muito controlado. O Oliveira Viana, que bombava com os livros de história do Brasil, o Oliveira Viana ele está para os anos 20, 30, 40, assim, no livro didático, professores, ensino secundário e tal, como esteve o Joaquim Manuel de Macedo como produtor de livros didáticos nos anos 1870 e 80, 60, 70 e 80, como professor do Colégio Pedro II. Então, Oliveira Viana era uma figura assim, importantíssima. E esses que a gente está falando agora, os intérpretes do Brasil, eram os pirralhos ainda, começando as suas carreiras com 20 e tantos anos, chegando aos 30. Mas já no caso do Gilberto Freire, ele termina esse livro com 32 anos, de uma maturidade imensa, né? Assim, Casa Grande Senzala, para ser escrito entre 29 e 32 anos, é um livro extraordinário, mas é um livro de um jovem ainda, certo? Bom, o Gilberto, com o Casa Grande Senzala, ele vai trazer uma tradição nova, que ainda não havia no Brasil, que é a tradição culturalista. Nós vimos, digamos que a tradição historiográfica brasileira, ela era sobretudo uma tradição política, institucional, era uma tradição centrada no Estado, era quase uma história do Estado ainda, embora o Capistrano de Abreu tenha feito o seu giro e tenha trazido as populações sertanejas para a cena. Mas, de um modo geral, o modelo do Varnhagen ainda era mais seguido e do senso comum do que o modelo do Capistrano de Abreu. E o Gilberto vai trazer uma perspectiva inovadora, que é a perspectiva culturalista. Ou seja, ele não vai tentar interpretar o Brasil do ponto de vista da história portuguesa, da história do Império, ou da formação das instituições públicas, ou do comércio exterior, ou da grande economia. Ele não vai se incomodar com isso. Ele vai fazer uma história cultural que tem, assim, como centro a família. Por isso é que a Maria Lúcia chamou o Vitoriano nos Trópicos. A família, que família? A família patriarcal. Ou seja, uma história em que ele passa da família para a sociedade, da sociedade para o Estado. Ou seja, ele faz a estruturação das relações de poder como sendo na família centralizadas em torno do patriarca e tudo girando em torno do patriarca, as famílias correlacionadas e adesas do ponto de vista político, formando o que a gente poderia chamar, no mau sentido aqui, as oligarquias, e esses grupos de família dando forma ao Estado. Ele interpreta de baixo para cima, da família para o Estado e não do Estado para a família. Então, é uma história que ela tem vocação para ser uma história da vida privada, uma história da vida cotidiana, uma história da vida íntima. Vocês sabem que hoje as histórias íntimas, elas estão muito na moda, né? A partir dos anos 70 e 80, com as grandes pesquisas do Ronaldo Weinfels, do Luiz Motti, e depois da Meire Del Priore, nós tivemos assim uma fertilidade muito grande desses estudos do cotidiano voltados agora mais para os quartos do que para as salas, porque antigamente a história não entrava dentro da casa. A história era no máximo ali do lugar onde os políticos conversavam, articulavam as coisas para fora, para as instituições, para as cidades, para a corte. Aqui não. Essa guinada do Gilberto Freire é uma guinada no rumo das camarinhas, no rumo das senzalas, no rumo do mato, certo? No rumo assim, dos lugares mais escondidos, em que as coisas proibidas elas acontecem, ou as coisas que devem ser discretas e relativamente silenciadas. Então vai ser uma história da vida íntima. Mas da vida íntima, digamos, muito mais relacionada à vida sexual dos patriarcas e das escravas ou das mulheres pobres e livres. Então, ele vai falar da família patriarcal, mas a família patriarcal ambientada num certo lugar. Que lugar? Especialmente as fazendas, as casas grandes,
Esses espaços que concentram o poder, concentram a riqueza, concentram, digamos assim, as regras morais, sociais, etc. Então, ele vai falar mais diretamente do que seria o grande Nordeste açucareiro colonial e vai ampliar essa interpretação para outras áreas do Brasil. Que aqui eu vou fazer uma nota de rodapé e outra uma explicação. Qual é a nota de rodapé? Quando Gilberto Freire tinha lá seus 29, 30 anos, ele foi para São Paulo. Foi para o Rio de Janeiro, de lá ele foi para São Paulo, passou uma temporada em São Paulo, não procurando emprego, foi, digamos, viagem de férias. Lá ele conheceu a Miss São Paulo e começou a namorá-la. Começou a namorar a Miss São Paulo, era de uma família muito importante, e ele viajou muito pelas fazendas, pelas propriedades, vendo mesmo com a família da namorada e os amigos, vendo como era o modo de vida de São Paulo, especialmente aquele ligado às grandes propriedades, aos grandes fazendeiros de açúcar, de cana, que estava em decadência, e de café. E estendeu essas viagens também para o Rio de Janeiro, para aquelas grandes fazendas cafeicultoras do século XIX. E ele disse que nessa viagem observou o seguinte: a noiva, a namorada, o namoro acabou, certo? Ele casou, foi com outra. Ele observou o seguinte, que o sistema de administração patriarcal que ele conhecia em Pernambuco e que fazia parte da história colonial açucareira do Nordeste, era perfeitamente observável no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele disse que teve a ideia de fazer essa história a partir das casas grandes quando verificou as semelhanças, porque na escrita sobre Pernambuco, sobre a Bahia, sobre São Paulo e Rio de Janeiro, parecia que as coisas eram muito distantes. A escrita colocava em relevo as diferenças, certo? As especificidades, aquilo que era próprio de cada região. E ele disse que olhava e via as coisas muito parecidas. O sistema familiar, a administração das propriedades, a concentração de propriedade, o modo de relação com o solo, os costumes, a família. Ele achou as semelhanças e não as diferenças. Daí ele ampliar a sua perspectiva de dizer que, embora ele estude e apresente de maneira mais detalhada a vida pernambucana, a vida baiana, porque ele está mais próximo, isso acontecia enquanto modelo aproximado em todo o Brasil, que vivia explorando, digamos assim, as grandes fazendas, que era o Brasil das grandes propriedades. Aqui o rodapé. O comentário esse é outro aspecto que os críticos tomaram ao pé da letra no Gilberto Freire, e que é a grande crítica feita pelo Sérgio Buarque de Holanda, quando o Sérgio Buarque de Holanda vai tirando o nome dele do livro, Raízes do Brasil. Ele emite essa crítica, que é uma crítica em que ele na verdade, ressoa aquilo que já eram as críticas feitas pelo Florestan Fernandes e que vão ser exponenciadas pelo caso Guilherme Mota. Que o caso Guilherme Mota, ele é um historiador maravilhoso, mas quando ele era bem novinho, assim, dos seus 20 e poucos, ele mais ou menos lavava a roupa suja, dizendo de outra maneira. Aquele grande grupo do Capital, que era o grupo dos marxistas paulistas, eles queriam dizer uma coisa com a pessoa, com o autor, com o livro, eles não diziam diretamente, os grandes. Ele botava os menores, e o Carlos Guilherme Mota fez isso aí, em alguns livros dele, de assim, baixar o nível, e sair um pouco da discussão mais teórica, mais metodológica, mais elevada, e baixar um pouco o nível. E o Gilberto Freire sofreu na mão do Carlos Guilherme Mota. Mas qual era a crítica? A crítica principal era de que essa vontade que o Gilberto Freire expressava e acreditava de ter feito a história do Brasil não era verdadeira. Que no máximo o Casagrande Senzala seria uma história regional ou uma história de Pernambuco. Esse negócio aí, gente, deu confusão, ainda hoje dá, durante várias décadas, porque os partidários do Gilberto Freire consideram esse edifício explicativo da sociedade brasileira como um edifício forte, de alicerces assim, poderosos, profundos, e os críticos que estão ancorados principalmente na escola paulista e nos seus seguidores, dizendo, não, isso São Paulo tem nada a ver, é outra história. Não, isso aí não interessa para
a história do Brasil, que a história do Brasil é a história da expansão do bandeirismo, é a história da, digamos, da penetração paulista pelos sertões e tal e tal. Naquele modelo que eu falei, que era o modelo do Toné, o modelo do Alcântara Machado, o modelo do, em parte, mas não com essa vontade de polemizar, no Sérgio Buarque de Holanda, porque o Sérgio Buarque de Holanda, ele tem assim um modo bem parecido com o Gilberto Freire. Às vezes eles fazem como Machado de Assis no livro, só dou piparotes para quem me critica, estou nem aí, as caras de paisagem. E tanto o Sérgio Buarque como o Gilberto Freire, eles escreveram com muita liberdade, com muita autonomia e muito seguros daquilo que eles queriam dizer. Mas as críticas choviam o tempo todo, mas choviam principalmente para o Gilberto Freire. Isso não alterou, digamos assim, o gosto brasileiro e mundial por ler o Gilberto Freire, porque eu não conheço nenhum livro desses que a gente usa em historiografia brasileira, que eu escolho os mais importantes, que tenha 51 edições, 60, um livro só. É muito difícil no Brasil um livro chegar até a terceira edição. E lembrem que o Sérgio Buarque demorou muito a chegar à segunda edição e à terceira dos livros dele. Muitas terceiras edições aconteceram depois que ele morreu. E os livros de Gilberto Freire foram indo, as críticas foram muito pesadas, continuam sendo, mas isso não tem atrapalhado a dinâmica da produção, da distribuição, das vendas, do uso nas universidades, de estar sempre entre os primeiros livros vendidos. Eu não sei se vocês têm as curiosidades que eu tenho, mas eu vejo com muita frequência quais são os mais vendidos em histórias, mais vendidos em economia, os mais vendidos em sociologia, para ver quais são os autores que continuam tendo. Eu não digo público leitor, porque a gente não pode avaliar se a coisa foi lida. Pode vender milhões, mas a pessoa comprar e não ler. Mas livros vendidos, que é um indicador objetivo, e se vocês olharem na Amazon, só de brincadeira aí, História do Brasil, os mais vendidos. Claro que muitos livros vão aparecer ali, porque são patrocinados, porque é colocado o preço bem baixinho para poder o livro, digamos assim, bombar. O livro aparece mais de uma vez e tal, vocês vão ver isso. Mas está sempre ali Sérgio Buarque de Holanda, está sempre ali o Gilberto Freire, certo? Está sempre ali o Caio Prado, eles não arredam o pé entre os autores mais festejados, entre os compradores, não vou dizer entre os leitores, porque eu não sei, entre os compradores no Brasil. Porque é aquela ideia que a gente tem que reter, que a ressonância de um livro ela é sempre positiva e negativa. Nunca tem um livro que é aceito unanimemente e nem é totalmente criticado, porque há várias tendências interpretativas em relação à história, em relação à sociedade, e essas tendências, todas elas são, digamos, ligadas a dimensões da própria vida política, daquele momento assim, que a gente está elegendo para estudar essa escrita, estudar esse autor. Então, a gente não pode perder de vista que não há uma leitura isenta. Ninguém lê, digamos, com olhos e cabeças de anjos. Nós lemos com olhos e cabeças de pessoas que têm posições políticas, pessoais, partidárias, simpatias, idiosincrasias, pessoas que são ricas também do ponto de vista do seu interior e que essa riqueza interior ela vai se aplicar à leitura daquele material. Então, autor bom é autor lido, mesmo que seja para ser criticado. Mas se a pessoa se dá o trabalho de ler, é porque alguma coisa ela espera achar ali que tem alguma ressonância nos seus interesses ou na sua profissão, na sua prática. Bom, o Gilberto Freire ele vai centrar muito o livro, e vai ser muito criticado por isso, nos negros. Não apenas nos negros, mas no sistema escravista. Por quê? Porque dentro daquela perspectiva cultural que ele está apontando, está negligenciando um tanto a dimensão da raça e exponenciando a dimensão da cultura, ele vai chamar a atenção para um ponto que aquilo que é atribuído aos negros como
quase pecado original por ser negro não resulta da raça, resulta do sistema de escravidão. Ou seja, o que vai ser, digamos, pouco louvável, pernicioso, criticável nos negros, é justamente o fato de eles terem se constituído enquanto escravos, não enquanto pessoas. Então ele vai jogar para o estatuto do negro e não para o negro em si as dificuldades na interação, na absorção pela cultura mais ampla, no pouco desempenho intelectual, etc. Porque a gente tem que lembrar também que quando o Gilberto Freire está começando a obra dele, em 1920, a gente tem pouco mais de 30 anos da abolição da escravatura. E o Brasil se deparava, após a abolição da escravatura, com um dilema: o que vamos fazer com esses negros livres? E vocês sabem o que aconteceu. Aconteceu um grande fluxo de ex-escravos para as cidades, houve, digamos assim, uma reorganização urbana em função dessas ocupações, e houve um medo muito exacerbado dos brancos em relação a esse convívio com esses negros livres, com essa possibilidade de uma igualdade que agora existia do ponto de vista jurídico, mas que a gente sabe que do ponto de vista real não existia, né? Aqui também nós não vamos engolir essa coisa de democracia no Brasil, não. Eu não vejo democracia em tempo nenhum no Brasil. Não conheço nenhum momento democrático no Brasil, assim, estudando pela história. Então, vamos também assim, achar que houve uma mudança substantiva, ou uma aceitação, uma alteridade entre brancos e negros, livres, e agora ex-escravos, num certo momento. Não, era um momento de muita tensão. Um momento de o Estado brasileiro, querendo ter brasileiros, não sabia como transformar esses ex-escravos em cidadãos. Eu acho que o autor mais feliz até hoje que eu conheço, e vou até usar na sala de aula com vocês, é o Zé Murilo, com os Bestializados, que ali ele expõe os dilemas da cultura brasileira e da política brasileira para responder e para equacionar essa questão. O que nós vamos fazer com tanto pobre, com tanto negro, com tanto mulato, com tanta gente desocupada nas cidades? Como é que nós vamos sobreviver nesse caos? Como é que nós vamos, brancos, livres e elite, nós vamos conviver com essas pessoas no mesmo espaço, que é o espaço urbano, já que as cidades eram o lugar principal de concentração de pessoas. Então, esses dilemas, eles são dilemas que estão postos, e o Gilberto Freire dá a resposta dele nessa perspectiva. Não é questão de raça, não é porque é ser negro. A questão é como resolver a absorção, a adaptabilidade, a inclusão dessas pessoas. A inclusão não é palavra dele, é claro. A inclusão dessas pessoas que saíram há muito pouco tempo da condição de escravos. Porque a condição de escravo, assim como a condição de livre, ela é inculcada. Ou seja, a mentalidade, a cultura, a autoestima, ela não muda só porque mudou, assinou um pedaço de papel ou recebeu um pedaço de papel dizendo que tá livre, não. Então, ele vai chamar a atenção para isso, para essa questão mesmo da cultura, a cultura que criou as formas de comportamento, que criou, digamos, esse modelo de relações sociais, que são relações sociais mesmo edulcoradas, mesmo, digamos, com essas interseções, com essas interfaces, com esses encontros, mas com muitos desencontros. Porque também tem um aspecto interessante na obra, a obra não está louvando o tempo todo a união, não, ela está mostrando também o tempo todo os conflitos e a maneira privada como os conflitos eram resolvidos. Vou dar aqui uns exemplos básicos e vou já terminar. As mulheres dos patriarcas, o que elas faziam com as escravas? Que geralmente as escravas que eram trazidas para trabalhar na sede, né, da Casa Grande, eram as bonitas. Os homens também, eles eram escolhidos porque eles iam servir, eles iam, digamos, cuidar, elas iam amamentar, cuidar das crianças, procuravam tipos, que o Gilberto Freire, usando as palavras da época, ele chama tipos eugênicos. Eu vou dizer simplesmente, tipo belos, tipos bem aperfeiçoados fisicamente,
tipos resultantes não só de uma mistura feliz, miscigenada, como também de tipos puros, como ele diz lá. E esse convívio era um convívio que não era pacífico, naturalmente. Ele vai dar o exemplo das senhoras dos patriarcas, que enciumadas quebravam todos os dentes daquela sobre a qual recaía a desconfiança da paixão, do interesse e dos encontros sexuais dos maridos. Ele vai chamar a atenção para coisas ainda... Quer dizer, tudo é ruim, não tem nada bom, esses exemplos. Como as senhoras, elas mandavam cortar os seios das escravas belas, deformar o rosto, queimar, tirar a orelha, tirar pedaço. Ele vai contar muitos casos também que os escravos e escravas envenenavam os patrões, envenenavam os filhos e tudo. Ou seja, não é só a harmonia, não é só, digamos assim, a mulata dengosa e o senhor fogoso, não. São muitos conflitos que acontecem o tempo todo. Alguns ficaram para a história, foram escritos, ficaram na tradição oral, foram verbalizados de alguma maneira, foram memorizados, mas a maior parte, seguramente, se perdeu para a história. Então, assim, o livro é bem complexo. Quando um crítico cita um ponto, ele geralmente faz a montagem, certo? Ele faz a leitura e tira um aspecto que ele acha que é um aspecto criticável. Mas o livro, como um todo, é muito rico, é muito dinâmico, ele é muito, digamos, multifacetado. É um livro que ele é complexo para a gente ler, é difícil chegar a uma síntese. Eu acho que seria muito difícil fazer um resumo do Casa Grande Senzala, porque a quantidade de informações de naturezas diferentes é muito grande e a riqueza também das descrições é muito grande. Mas ali se vê, ao mesmo tempo, como ele coloca, a grande festa que os senhores faziam nas senzalas, mas também os grandes dramas que aconteciam no interior da Casa Grande, nos terreiros, nos matos, por conta das disputas amorosas, disputas por poder, disputas por as mais variadas possíveis, disputas entre senhores, entre famílias. Ele não esconde, digamos, esse aspecto também, que é o aspecto normal da vida das sociedades em todos os tempos. Bom, eu continuo na terça-feira, vou falar mais especificamente de uns pontos do livro mesmo, quero dar continuidade a isso, tá bom? E agora vamos para a chamada. Ângela. Presente, professora. Érida. Está ali. Fernando. O Fernando nunca veio, né? Francisca. Atilson. Eu também estou aqui olhando, estou aqui com o olho na caderneta, estou com vocês. Laís. Presente, professora. Mariana. Presente, professora. Mateus. Presente. Nilmara está aí. Rodrigo. Presente. Também, né? Vanessa nunca veio. Luiz, você está aí? Vocês viram? Sim, professor. Tá aqui. bom. Certo. Então, gente, bom estudo, bom fim de semana. Se vocês tiverem tempo, escutem aqueles videozinhos. Eles não são chatos, eles são bem interessantes. E ali, como são especialistas, eles são da área de letras, não são da área de história, não. Mas é um modo, como eu falei, de ver o Gilberto Freire. Letras toma para ela, sociologia toma para ela, antropologia toma para ela, e nós também tomamos para nós, né? Como nós fizemos com Michel de Certeau. Michel de Certeau era filósofo, epistemólogo, sociólogo, um monte de coisa, linguista, mas não era historiador, não. E nós trouxemos para nós, né?
Pois bem, então boa noite, bom fim de semana, boas aulas que eu sei que ainda tem até sexta-feira. Foi um prazer falar com vocês. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.